Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. A missão dos sofrimentos. 1 Pedro. O apóstolo Pedro foi um dos notáveis do Novo Testamento. Sua preciosa contribuição para a experiência cristã se dá a partir do relato de suas experiências impetuosas quando ainda era discípulo de Jesus. Nesse tempo, seu caráter intempestivo e afoito o fez protagonizar cenas que ficaram marcadas na história e servem de inspiração e espelhos para nós cristãos. Após a ressurreição de Jesus, Pedro passou a exercer a liderança entre os primeiros apóstolos e foi usado como a boca de Deus para a igreja primitiva. Seu falar foi encorajador e responsável pelo suprimento e direção para os primeiros cristãos. Quando a perseguição do Império Romano se acentuou, muitos cristãos foram dispersos e a implacável ira do imperador Nero os fez ser caçados por toda a parte. Muitos deles viviam desesperançados, pois a perseguição já havia ceifado a esperança que tinham de ter vida mansa e tranquila. Foi aí que Pedro foi usado por Deus para escrever uma carta com o objetivo de encorajar, fortalecer e consolar os irmãos que já estavam desmaiando na fé. Pedro buscou mostrar que, embora os sofrimentos fossem intensos e parecessem justos por causa da fé em Cristo, os cristãos deveriam viver uma vida santa, a despeito das circunstâncias pelas quais passavam. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, versículos do 14 ao 17, capítulo 22, versículos 1, 5, 9 e 11 e capítulo 4, versículos do 2 ao 4. Não há dúvida que o tema principal da carta seja o sofrimento. Ao todo, são cerca de 20 menções diretas sobre esse assunto em todos os capítulos. Com vistas a inspirar seus leitores, Pedro apresentou o exemplo de Jesus, o qual foi fiel a Deus, mesmo que isso lhe custasse sofrimento surreal. À luz desse exemplo, Pedro nos mostra que por trás dos sofrimentos encontramos também a vontade de Deus e que eles são uma forma de purificação e salvação da alma. 1 Pedro capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Quando sofremos em prol do cumprimento da vontade de Deus, segundo Pedro, palmilhamos os passos do nosso Mestre. 1 Pedro capítulo 2, versículos do 21 ao 23, capítulo 4, versículos do 12 ao 16 e o versículo 19. É interessante notar que Pedro escreveu essas palavras tendo sido o discípulo que se opôs ao sofrimento de Jesus. Mateus capítulo 16, versículos do 21 ao 22 e Marcos capítulo 8, versículos do 31 ao 32. Ao vê-lo falar de forma tão doce sobre a importância do sofrimento para a vida cristã, notamos quanto Deus havia transformado sua vida. Um detalhe que precisa ser ressaltado nas falas de Pedro é que ele não apenas falou sobre a importância dos sofrimentos, mas também apontou a forma de passar por eles. Nossa conduta enquanto sofremos pode se tornar excelente pregação para os que ainda não conhecem a Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 e capítulo 3, versículo 9. Amado leitor, a exemplo dos destinatários originais da primeira epístola de Pedro, nós também passamos por inúmeros sofrimentos na vida. Alguns ocorrem em casa, outros no trabalho e alguns no viver cristão, no relacionamento com outros filhos de Deus. Não importa onde estão enraizados os sofrimentos, todos visam cumprir o propósito de salvar nossa alma. Embora não seja fácil passar por eles, não nos esqueçamos que enquanto passamos, somos observados por terceiros que podem, a partir da nossa conduta, conhecer a Cristo, o responsável por nos dar refrigério enquanto sofremos e crer nele. Amém. A Bíblia é o falar de Deus.